TV Judaica em Foco de hoje apresenta um programa que vem preocupando a comunidade judaica brasileira e mundial, o crescimento do antissemitismo. No último dia 9 de julho, o Teatro das Artes, no Shopping da Gásia, no Rio de Janeiro, foi palco do debate Guerra Israel e Irã, os reflexos para a comunidade judaica em Israel e no mundo. O encontro reuniu importantes nomes da comunidade e especialistas em política internacional. Fazer eventos como esse ajuda a dar gasolina de motivação para a comunidade. É essencial a gente falar a respeito do que acontece em Israel, no Oriente Médio, e agora com o fim da guerra entre Israel e Irã, eu acho que é um momento importante. Segundo que o que passou o nosso vereador Flávio lá em Israel, nos bunkers, eu acho importante o relato humano, né, de uma pessoa que representa a gente aqui no Rio de Janeiro, o que ele viveu e passou por lá e como ele pode passar essa mensagem para outros vereadores da cidade. E por último, eu acho que é muito importante a gente continuar firmes nas nossas crenças, nas nossas convicções, esperando que a situação lá melhore e continuar lutando pelas nossas posições aqui, incluindo enfrentando dificuldades, mas ainda assim com coragem e com força. A gente reverte através da educação, sempre através da educação, em todos os níveis da sociedade. E cada um pode fazer sua parte no seu grupo, né? Com os amigos da escola, amigos da faculdade, no trabalho, e apoiando as instituições que fazem esse trabalho de forma profissional, né? Apoiando as instituições do Rio, apoiando as instituições brasileiras que trabalham em todo o território nacional, como nós, apoiando a juventude, através do Hillel, através das outras instituições. Acho super importante, porque isso é o futuro. Daqui a 20, 30 anos são os nossos filhos que vão estar comandando as instituições e a gente precisa continuar, elas precisam continuar existindo. A gente está atuando em todo o território nacional, com educação, comunicação, política, sociedade, traduzindo livros, trazendo pessoas para cá, fazendo pesquisas, análise de dados. A gente fez uma ação bastante importante, né, nesse final de semana aqui no Rio por causa do BRICS. E a gente vai continuar fazendo essas ações sempre que for necessário. A gente tem agora uma delegação em agosto de mais de 14 jornalistas para Israel, jornalistas de todas as grandes meios de comunicação importantes do Brasil, e a gente não pode parar. Primeiramente, eu estou muito feliz de ver um evento lotado em menos de uma semana, que as pessoas realmente estão interessadas em entender a perspectiva de experts de geopolítica do lado sionista judaico. Faz toda a diferença porque na mídia hoje em dia a gente principalmente vê opiniões contrárias, opiniões de pessoas que não sabem sobre o conflito e se sabem, vêm notícias que vêm basicamente direto do Hamas ou do próprio Irã. Por que agora é um momento tão importante? Porque finalmente, depois de quase 40 anos de regime iraniano, Israel conseguiu uma ofensiva tão incrível, na verdade uma defensiva de destruir a capacidade nuclear do Irã e dizer para o mundo inteiro que ela não está disposta a ser destruída por uma causa de justiça social falsa, que está muito mais interessada em proteger regimes ditatoriais no Oriente Médio do que Israel, a comunidade judaica, o próprio povo palestino, que é o povo que é mais oprimido nessa situação, e o povo iraniano também. Então, eu acho que esse momento é um grande momento de resistência e, principalmente no Brasil, com um governo que tem falado cada vez mais posicionamentos que são pró-Hamas e anti-autodeterminação dos povos, a gente está presente para dizer que aqui não. Nós somos a resistência direta contra os pronunciamentos atuais do nosso governo. No primeiro momento, eu e toda a delegação, nós sentimos medo, porque a gente não sabia o que ia, né, acontecer, o que estava acontecendo, mas imediatamente depois que a gente começou a entender ali a realidade desse novo conflito entre Israel e Irã, eu, para ser muito sincero, eu comecei a ficar tranquilo, ainda mais porque sei, né, do poder militar de Israel, sei das ações de resiliência ali, né, do povo, né, e também da preparação, da estrutura que Israel tem para suportar mísseis, enfim, e qualquer outra atividade terrorista. Mas depois de 3, 4 dias, né, de sirenes tocando 3 horas da manhã, 4 da manhã, e aí imparavelmente, né, a gente começa a ficar com uma sensação de desespero. A gente fica desesperado querendo sair, né, e eu tinha um problema que eu não podia sair por qualquer país, né, tinha que ser um país que minimamente não fosse declaradamente ali, tivesse em guerra com Israel, mas depois aí de 5, 6 dias a gente conseguiu
sair com o apoio da Embaixada de Israel pela Jordânia, depois a Arábia Saudita, Catar e depois, finalmente, aqui no Brasil. No programa de hoje, vamos acompanhar os principais trechos deste debate, refletindo sobre os impactos do atual conflito no cenário internacional, no Oriente Médio e também no cotidiano da comunidade judaica no Brasil e no mundo. Agora a gente vê, nesses 12 dias, que Israel vem com poderio, claro, com apoio americano, mas a gente viu um Irã, que sempre foi o grande país, o grande medo era que um ataque ao Irã pudesse provocar o começo de uma guerra mundial. E a gente viu o Irã isolado, sem apoio dos seus fiéis aliados, a Rússia, a China, sem o apoio das milícias. É muito importante a gente falar, o Irã é o patrocinador das milícias no Oriente Médio, do Hezbollah, do Hamas. E a gente viu Israel ali, e a gente vê Israel, em 12 dias, com esse apoio americano, dando, de novo, de certa forma, mostrando seu poderio militar. Então, a gente pode dizer, começando aí, daquela frase lá, o Netanyahu, no começo do conflito, ele disse sempre que é uma forma de... Quem demonstra fraqueza no Oriente Médio é atropelado. Então, eu queria que vocês falassem, os dois, primeiro sobre isso. Como é que Israel está hoje, tá, em termos de... depois desses ataques? Obrigada, Luíse, pela pergunta. Obrigada a todos vocês por estarem aqui hoje também. Eu encaro a falta das milícias o maior indicador de que a gente tem de que o Irã está muito enfraquecido. Desde o 7 de outubro, a gente vê uma guerra que veio de vários frontes. Primeiro, o Hamas, com o ataque inicial. Quando ele começou a ser enfraquecido, teve cessar-fogo por uma troca de reféns já em novembro. Começa o ataque do Hezbollah, o Hezbollah começa a perder força, a gente entra com os Houthis. Nesse ataque de Israel, o Hezbollah falou abertamente que não ia ajudar o Irã de forma alguma. E isso mostra um sinal de que não há força, talvez também não há verba para ajudar. Então, na minha opinião, a gente entrou numa fase nova dessa guerra em que Israel finalmente conseguiu se posicionar completamente como a liderança no Oriente Médio, sem medo de dizer isso abertamente, sem medo da diplomacia, na minha opinião, ocidental, que queria impor esse estilo de vida, estilo de guerra, a um continente que não opera dessa forma. Bom, primeiro, obrigado mais uma vez, Flávio e todos pela organização. Israel tem uma doutrina militar, uma doutrina de defesa, que é força, tempo e espaço. Espaço é guerras fora das suas fronteiras, porque é muito pequeno. Tempo seria guerras curtas, dentro do possível, porque Israel não tem capacidade diplomática e verba para fazer guerras longas. E força significa que Israel vai fazer ataques preventivos, e a guerra precisa ser rápida. Para a guerra ser rápida, a porrada inicial tem que ser forte, para desnortear o outro lado e motivá-lo a assinar um acordo de cessar-fogo o mais rápido possível. Todas as guerras de Israel, tirando a Guerra de Independência e a guerra em Gaza, foram guerras curtas. A Guerra dos 6 dias foram 6 dias, Yom Kippur foram 3 semanas, e por aí vai. São campanhas mais curtas. A diferença de 7 de outubro para a guerra do Irã, primeiro, Israel foi atacado por um poder assimétrico. Segundo, Israel foi invadido nas suas fronteiras. O Irã está longe, não tem como chegar em Israel. Foi uma invasão de 3 mil pessoas, depois mais 2 mil civis. A resposta de Israel, apesar de lenta, no dia 7 de outubro, demorou algumas horas, mas eles não conseguiram invadir muito mais do que alguns quilômetros e causaram aquele estrago. Mas isso teria sido muito pior em outro país. Então, mesmo com a deficiência e com a falha de segurança, esse tipo de ataque em outro lugar teria trazido 20, 30, 40 mil mortos, pelo poder de fogo que eles entraram em Israel no dia 7. E esse tipo de ataque, apesar de ser frustrante, esse tipo de ataque não é um ataque que você consegue evitar 100%. Em um país do mundo, por melhor a inteligência, melhor o serviço secreto, as melhores câmeras, tem como evitar 100% ataques terroristas. Países não são panelas de pressão. Não há uma segurança hermética. Assim como a gente vê com os mísseis, alguns deles passaram e caem e causam estragos e danos e mortes, ataques não são impossíveis de acontecer. As fronteiras são longas, existem túneis, existe o cair da noite, existe rotina e existem falhas humanas. O ataque que Israel fez ao Irã é diferente por uma série de motivos. Existe um ataque preventivo, que aí é o contrário, é Israel atacando eles. É um ataque que foi planejado com muitos anos de antecedência, com uma inteligência que já tem mais de décadas aí sendo acumulada de dentro do Irã.
não só por parte de Israel, mas de iranianos que trabalham para Israel. E foi um ataque onde Israel usou essa doutrina. O ataque é no Irã, com uma força muito grande no primeiro momento, que desnorteia tudo isso. Então, um dos aspectos mais importantes é que exércitos já são estruturas hierárquicas muito rígidas. Então, o exército de Israel é uma hierarquia muito rígida, onde, dentro de uma democracia, os soldados têm uma certa liberdade de dizer aos seus superiores o que eles acham sobre as coisas, né? É muito comum isso em Israel, até mais comum do que exércitos como o da França, dos Estados Unidos, onde você vê, eventualmente, até o capitão discordando do major e sendo ouvido, não sendo levado para a cadeia. No exército iraniano, nas guardas revolucionárias, de uma ditadura que é paranoica, as pessoas já não estão acostumadas com democracia e elas não estão acostumadas a desobedecer às ordens dos seus superiores. Então, na hora que você tira de uma vez só 30 pessoas do alto comando, as pessoas que estão embaixo não têm nem para quem ligar, elas não sabem o que fazer. E isso dificulta a tomada de decisão de um país como o Irã. Isso é um dos motivos pelos quais Israel teve tanto sucesso em 12 dias. Israel conseguiu conquistar um espaço aéreo do Irã, pelo menos o oeste do Irã. Sim. Israel conquistou um corredor que foi limpo ao longo das primeiras horas do ataque, para que Israel tivesse um ir e vir com certa liberdade e certa segurança, não caiu nenhum caça israelense. Desde 7 de outubro, eu acho que nós todos da diáspora começamos a sofrer um movimento intenso, assistindo o antissemitismo crescente em todos os lados. Agora, com a guerra do Irã contra Israel, isso ficou mais claro para todos que nós precisamos nos unir. A Federação vem fazendo um trabalho incrível aqui no Rio de Janeiro, junto a Israel, junto com todas as outras federadas, mas a comunidade está sentindo o peso dessa guerra. É claro que nós aqui, a quilômetros de distância de Israel, o impacto é muito menor, mas nós estamos aqui também sofrendo muito antissemitismo. E nesse momento, todos voltados para si. Eu acho que hoje essa palestra vai falar muito sobre isso e a casa super cheia, eu acho que é um reflexo também de todo mundo preocupado, querendo saber como vai ser daqui para frente. Eu acho que a maior preocupação nossa é estarmos fortes para podermos passar por esses momentos tão difíceis que nós estamos passando. Bom, desde o 7 de outubro a gente tem recebido muitos jovens com questões tanto em relação a se sentirem acolhidos, se sentirem parte de uma instituição, parte da comunidade, quanto recebendo muito antissemitismo nas universidades, nos seus grupos de amigos. Então, o Hillel tem feito esse trabalho desde o 7 de outubro e a gente continua fazendo e reforçando através das nossas turmas hoje que estão abertas de fellowship. A gente tem esse certificado internacional com a professora Daphne Kleiman, que vai estar hoje no evento nos representando. A Daphne ela é mestre em diplomacia e conflito e especialista em antissemitismo. E a gente vem formando jovens para que eles possam ir para as universidades, para que eles possam ir nos grupos de amigos, nos grupos de familiares, e ele possa estar falando sobre o contexto, não só da guerra, mas tudo que a gente já viveu e como eles podem se defender, como eles podem responder às difíceis perguntas que a gente tem sido questionados no dia de hoje. Tem sido um trabalho de sucesso. Cada vez mais a gente está recebendo mais turmas, as turmas sempre lotadas, e essa é a maior contribuição que a gente pode dar para a nossa comunidade nos dias que a gente vem vivendo.
até pegando assim um gancho nessa tua resposta. Então, nesses 12 dias a gente viu, você falou agora, a gente viu a inteligência política, cientistas, usinas nucleares, instalações de bases de mísseis, ou seja, totalmente devastados. Ou seja, o Irã hoje, ele é a ameaça que a gente sempre, esse grande imaginário da ameaça do Irã. Como é que você vê hoje o Irã como uma ameaça e se essa situação pode, de certa forma, contribuir para o fim do confronto em Gaza por talvez um enfraquecimento do Hamas? Tem uma teoria que diz que a guerra em Gaza, isso é uma teoria antes da guerra contra o Irã começar, que diz o seguinte: a guerra em Gaza é mais um capítulo do conflito palestino-israelense, ou o conflito em Gaza é o primeiro capítulo num conflito regional Irã-Israel, mesmo que até então, quando essa teoria foi criada, o conflito direto entre Irã e Israel ainda não tinha iniciado, ou isso é um primeiro capítulo de uma nova Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos. Eu não vejo a terceira opção, eu vejo mais a segunda opção, né? Eu não vejo a Rússia muito pró-Irã. A Rússia é pró-Rússia, só. É os seus interesses e acabou. A Rússia não conseguiu fazer em 3 anos e meio contra a Ucrânia o que Israel conseguiu fazer em 3 horas e meia contra o Irã. Então, sim, o Irã era o grande, todo-poderoso inimigo de Israel pelo tamanho. É um país 80 vezes maior que Israel, com um PIB um pouco maior que o de Israel, apesar de ter uma população 10 vezes maior que a de Israel. Estamos falando de um país que apoia grupos terroristas ao redor do Oriente Médio, que tem recursos para poder fazer isso. E, obviamente, que a narrativa e oratória do regime era de destruição total, de que os israelenses iam nunca esquecer determinadas noites durante o conflito e tudo mais. E o que realmente aconteceu é que o Irã ele ruiu essa narrativa. Essa narrativa ruiu no sentido de que Israel conseguiu provar que é muito mais forte que o Irã é muito mais fraco do que eles falavam que eles eram, que normalmente isso acontece com ditaduras, você fala que você tem mais poder do que realmente tem, e democracias não falam todo o poder que tem, né, e não demonstram todo o poder que tem, e isso é realmente a máscara caiu. Agora, o Irã é, sim, um perigo existencial no sentido de o Irã tem um problema, o regime iraniano tem um problema conceitual com a existência de Israel. Eles podem continuar tendo um problema conceitual só no conceito, ou eles podem reconstruir o que foi destruído. Se eles reconstruírem, ou se eles tomarem a decisão política de reconstruir, porque, pessoal, programas nucleares são destruídos e podem ser reconstruídos. Então, o Iraque teve o seu programa nuclear destruído em Osirak em 81, o Saddam Hussein decidiu não reconstruir. Se ele tomasse a decisão de reconstruir, eram 2 anos. Mas ele tomou a decisão de não reconstruir. A Síria teve o seu retorno nuclear destruído em 2007. Eles tomaram a decisão de não reconstruir. O Irã pode tomar a mesma decisão. Não vamos agora reconstruir. Ou eles podem se engajar com todos os recursos possíveis, de bilhões e bilhões de dólares, para reconstruir. Vai demorar 2, 3, 4 anos se eles colocarem todo o esforço possível nisso. Eu não vejo isso acontecer agora. Porque, e mesmo que eles tomassem a decisão, Israel já abriu o precedente. E, por ter aberto o precedente, Israel não vai mais permitir que eles reconstruam durante 3 anos para depois Israel fazer uma ação. A ação preventiva virá antes. E, por isso, eu acho que o perigo que existia no dia 11 e o dia 12 de junho era bem maior do que hoje em dia, e eu acho que nunca mais vai se chegar a um perigo como o que se chegou naquela época. E só um detalhe que eu acho que é importante as pessoas saberem. Por que Israel atacou neste momento? Então, depois que o Hezbollah, como a Daphne muito bem colocou, foi totalmente decapitado no Líbano, sua liderança militar foi morta, Nasrallah foi morto, e se chegou a um cessar-fogo no Líbano, que foi desconectado do cessar-fogo de Gaza, que era uma exigência do Hezbollah, e mesmo assim se foi quebrada essa exigência, ou seja, se chegou a um cessar-fogo contra o Hezbollah, com o Hezbollah, desconectado da guerra em Gaza. O Hezbollah perdeu a guerra. Todo mundo viu que o Hezbollah perdeu a guerra pela primeira vez, porque não foi tão claro em 2006 para muitas pessoas, e dessa vez foi. Então, o Irã se viu sozinho. Ele não tem mais o Hamas, ele não tem mais o Hezbollah.
Os Houthis não conseguem fazer lá grandes danos a Israel, porque é um míssil a cada tanto. Então, o Irã perdeu esses escudos que ele sentia que ele tinha para ameaçar Israel diretamente. Daphne, eu queria que você falasse um pouco também, André, sobre os acordos de Abraão, porque eu acho que é importante até explicar um pouco para as pessoas o que são os acordos de Abraão e como a gente viu todos os outros países ali nesse ataque agora, meio que ninguém se manifestou muito. Então, acho que é importante falar, porque se a gente pensar, Israel é assim, um oásisinho ali, cercado por inimigos. Né? Que hoje, na verdade, eu acho que a pressão econômica faz com que esses inimigos, na verdade, sejam, não que sejamos amigos, mas vamos conviver de uma forma mais pacífica, muito pelo lado da economia. E também um pouco se o Irã corre risco de sofrer novas sanções por conta dessa retomada, possível retomada que ele pode. Não agora, imediatamente, mas para os próximos anos. Né? Eu queria, antes de entrar nos acordos de Abraão, só costurar uma coisa aqui muito pertinente para contextualizar ainda mais por que os acordos de Abraão são importantes e sobre o lobo mau que você falou que é o Irã, essa ideia de terceira guerra mundial. Por que o mundo tinha tanto medo da terceira guerra mundial? Por todas as questões que você falou de construção de arma nuclear, do aumento do perigo balístico, mas assim, muitas ditaduras têm armas nucleares. Por que o Irã não pode ter uma arma nuclear e por que, por exemplo, a gente não se preocupa tanto com a Rússia tendo uma arma nuclear? Porque o conceito, desde a Guerra Fria, é o de Mutually Assured Destruction, que é um conceito em inglês de destruição mútua, que é países que têm armas e bombas nucleares entendem que se um usar uma bomba nuclear, o outro pode usar de volta e você tem uma destruição total do mundo. Você tem aquela ideia do Einstein, né, de uma guerra de pedras e palitos que vai ser depois da Terceira Guerra Mundial, porque a gente vai ter um mundo destruído por armamentos nucleares. A diferença das ditaduras do mundo versus a ditadura dos ayatolás do Irã é que eles não têm medo dessa destruição mútua. Então, se eles querem usar uma bomba nuclear, se eles têm uma bomba nuclear, eles podem usar ela, porque, devido ao fundamentalismo religioso deles, a destruição total, a morte não é um problema. Então, assim, um exemplo que eu gosto muito de usar para entender isso é o próprio Covid, que você via líderes mundiais, o Putin sentado numa mesa distante, com medo, todos os generais para o outro lado, e no Irã não havia distanciamento social algum. Porque o que é a morte para eles? Por que durante a guerra do Irã e do Iraque, eles mandavam suas crianças com chaves para morrerem em campos minados para poder passar o exército depois? Porque eles falavam para as crianças, a morte é sua salvação. Você vai morrer, sua família vai ser honrada porque vocês são martírios. O próprio Ayatollah acredita em martirização. Então, Israel tinha que fazer tudo isso para evitar justamente essa ideia que você falou da Terceira Guerra Mundial. Porque o único país, ao meu ver, que não tem medo de usar uma arma nuclear hoje em dia seria a ditadura do regime iraniano. Então, tem essa contextualização também. Só complementar uma coisa, então, falando das mãos, só para explicar um pouco, assim, a gente tem uma coisa que chama um Tratado de Não Proliferação de Armas, que a gente tem 190 países, cerca de 190 países signatários, o Brasil é, e hoje a gente tem países reconhecidamente com armas nucleares, seriam 8 países. Israel ele é ambíguo, ele não faz parte do acordo, e ele, até pela questão dele, de localização e de posição, não confirma nem nega a existência já do desenvolvimento das armas nucleares. Os países que hoje têm, a gente tem a Rússia, Estados Unidos, França, China, e Índia, Paquistão e Coreia do Norte, que não fazem parte do acordo, não são signatários. Tá? Só para a gente entender que 90% do armamento nuclear hoje é da Rússia e dos Estados Unidos. Tá? Então, esses países signatários, os 3, Índia, Paquistão e Coreia do Norte. E a preocupação que a gente tinha também na época com o negócio do Irã, porque a Coreia do Norte ela saiu do acordo e ninguém mexe com a Coreia do Norte, mas com um país muito isolado. Sim. Que eu acho que o Irã, mesmo do posicionamento ali no Oriente Médio, e também agora, eu acho que eu vou falar dos acordos de Abraão, o Irã, eu acho que, não sei se a população do Irã, uma pergunta também, encaixando no que vocês falaram, se a população do Irã hoje aguentaria mais sanções. Se isso também não seria um movimento, mesmo com todo o fundamentalismo, para o que é um desejo de toda a região de se cair o regime dos ayatolás. Então, já encaixando essas duas perguntas aí. Eu sinto que o meu entendimento da população iraniana é que as pessoas que participaram ativamente da revolução se arrependem muito. A não ser aqueles que são da extremíssima, assim, o lado mais extremo fundamentalismo
islâmico, que são completamente manipulados pelo Ayatollah, o resto da população, mesmo os que participaram, porque houveram muitos membros da própria comunidade judaica que participaram da Revolução, se arrependem muito porque eles não imaginavam que ia ser esse o governo, e as sanções realmente restringem a vida do iraniano em todos os aspectos. Até para viajar é difícil de sair, eles não podem fugir, cada vez mais a vida vai se dificultando mais. Então, eu sinto que essa guerra foi um passo muito mais próximo para eles terem coragem de talvez ter uma nova revolução iraniana e tentar trocar esse regime por um não tão fundamentalista, um regime que quer dar dignidade para a sua população e não só implicar essas ideias religiosas que não são de acordo. O Irã é um país multiétnico, multirreligioso. Não é um país só de árabes muçulmanos. Eles não são nem árabes, eles são persas, né, que muita gente não sabe. Então, é um país muito bonito, com muita diversidade. E a comida é maravilhosa. Então, assim, eu realmente espero que o regime caia para dar a oportunidade de menos sanções para a população poder, né, vingar. Eu vou complementar uma coisa interessante, que é o seguinte. Quando o Biden, em setembro de 23, anuncia a linha, né, de comércio, uma nova linha que passaria da Índia, entraria via Arábia Saudita, os Emirados, Arábia Saudita, Jordânia e Israel. Essa linha é uma linha que seria trem com gás. Essa linha coloca em risco os interesses da China, Rússia, que trazem produtos ou até mesmo energia para a Europa pelo norte. E essa linha foi interrompida no 7 de outubro, com a guerra que se iniciou. E, no meio do caminho, começou a se produzir, e recentemente terminou, uma linha que pula um pouco as sanções contra o Irã, que é uma linha que faz China, não sei exatamente agora qual país, e entra no Irã. E o Irã, de lá, iria, obviamente, para outros países no Oriente Médio, Turquia, ia chegar na Europa. Ou seja, o Irã iria... ele estava tentando conseguir uma posição de ser o que a gente chama de país de trânsito. E países têm interesse, é um título bastante, apesar de o nome em português parecer meio júnior e não sênior, ser um país de trânsito é muito importante economicamente, porque é todos os meses ou todos os anos dinheiro entrando na sua conta em dólar, porque você cobra um certo imposto pelas coisas que estão entrando. E o que aconteceu foi a guerra na Ucrânia. Porque a guerra na Ucrânia, essa linha existia via Rússia, com a guerra na Ucrânia, a Rússia foi sancionada, essa linha se fechou. E no momento que essa linha se fecha, outra linha começa a ser construída via Irã. E o Irã tinha todo o interesse de, que a guerra na Rússia continuasse, que a linha Índia via Arábia Saudita não acontecesse, e que, obviamente, a linha, através do seu país, pudesse ser concretizada. E isso é um dos motivos pelos quais que teve o 7 de outubro, que a guerra da Ucrânia, na cabeça dos iranianos, é melhor que não acabe, a fim de que eles virem esse país de trânsito e possam furar as sanções. Agora, as sanções realmente estão acabando com a economia do país. É um país muito grande, 100 milhões de pessoas, com um PIB de 600 e poucos bilhões de dólares, 100 bilhões, um pouco mais, maior que de Israel, apesar de que são 100 milhões de pessoas, mas ainda assim é um país que tem sofrido muito com as sanções econômicas, e isso atrapalha o desenvolvimento do país. O país, como a Daphne falou, pode pressionar o governo, protestos, e esse movimento ele pode surgir, pode não ter fim. A guerra, a destruição, o custo de toda a operação contra Israel, os programas de mísseis, o programa nuclear. O programa nuclear custou para o Irã, ao longo dos anos, mais de 100 bilhões de dólares. Então, se esse dinheiro fosse revertido para a população, isso pode fazer com que a população goze um pouco mais de uma qualidade de vida melhor. E isso, sim, pode pressionar o governo. Tem uma frase que falam que o regime iraniano está disposto a lutar contra Israel até a última gota de sangue palestino, mas não iraniano. Para quem não sabe, os Acordos de Abraão foram assinados em 2020, no primeiro mandato do Trump, de um acordo de paz entre Israel, os Emirados Árabes Unidos, inicialmente também Bahrein, como eu falo, que é mais árabe, mas, enfim, acordo de paz. Por que isso é revolucionário? Porque, até então, Israel não tinha relação diplomática com esses países e entende-se que, para esses países fazerem esse acordo, por trás está a aprovação da Arábia Saudita, que é, de várias formas, o país
que move o Oriente Médio inteiro do lado sunita, porque existe essa diferenciação, então tudo que eu estou falando se aplica aos sunitas. O Irã é xiita, é outra vertente religiosa, e essa orientação de religião faz toda a diferença para as decisões que eles têm diplomaticamente falando. Por quê? Porque cria-se um eixo. Os países sunitas são aliados contra os países xiitas. Quando eu fui fazer uma viagem de geopolítica em Israel, todos os generais que eu conhecia, coronéis, me falavam que a maior sorte de Israel é que os xiitas odeiam os sunitas e os sunitas odeiam os xiitas mais do que eles odeiam Israel. E que era esse o caminho da paz. Mas, na verdade, é muito acima da religião, porque você cria alianças econômicas e um eixo de um lado e um de outro. Então, com os acordos de Abraão, em 2020, com essa aliança, Israel começa a ter voos diretos para Dubai, começa a ter acordos econômicos, diplomáticos, até de segurança. Hoje em dia, Israel mantém, independente do dia 7 de outubro, mais de 30 acordos com os Emirados dos Árabes Unidos. Assim, o dia 7 não impactou de forma alguma essas relações, impactou uma coisa: a assinatura da Arábia Saudita. A Arábia Saudita entende que entrar nos acordos, e aí foi até por isso que o eixo oposto, que é do Catar, do Irã, da Turquia, empurraram o Hamas para cometer o dia 7 de outubro, porque eles não podem publicamente apoiar Israel e, assim, supostamente ser contra uma criação de um Estado palestino, que, na verdade, tem muito mais a ver com o financiamento do Hamas da parte do Catar e do Irã do que de qualquer atitude de Israel e da Arábia Saudita, mas foi o maior atraso. Então, agora, hoje mesmo, o Netanyahu estava em conversas para a Mauritânia entrar nos acordos de Abraão, que é mais um país que não tinha relações algumas diplomáticas com Israel. Ou seja, a Arábia Saudita está se movimentando mais uma vez e caminhando um passo mais à frente para talvez entrar nos acordos de Abraão. Por trás das cenas já se tem relacionamentos, a gente sabe disso. O MBS, que é o príncipe real da Arábia Saudita, ele é, assim, em relação ao histórico, ele é um modernista. Ele que permitiu as mulheres a dirigirem pela primeira vez na Arábia Saudita, abriu cinemas, permite que judeus visitem Medina, tá, que é a segunda cidade mais sagrada do Islã. Ele é realmente um iluminista, assim, na frente dos outros líderes do Oriente Médio. Ele pensa muito mais para frente, porque ele sabe que, com Israel, esses países podem, sim, viver juntos, cooperar, ter uma economia muito mais forte com seus vizinhos judeus, contra países e grupos como o Catar, como o Hamas, como o Irã, que estão colocando a violência e o antissemitismo acima de qualquer acordo político ou econômico. Muito mais seu ódio e essa vertente ideológica deles do que o interesse da região. Primeiro ponto, é sempre bom ir para Israel, ainda mais se for uma viagem como Taglit, né? Ou então Orange. Milan Rio, voluntariado saindo agora, Taglit saindo também. Inclusive, eu ia agora em julho no voluntariado, mas aí, enfim, acabou sendo adiado. E aí eu também antecipei, eu mandei uma carta quando começaram os bombardeios, eu mandei a carta para a embaixada dizendo, olha, já que eu tenho até o final do programa, tenho que ficar dentro aqui do hotel, se precisarem se abrir uma frente de voluntariado, podem me chamar que, enfim, que eu faço. Mas é importante, óbvio, que a comunidade judaica, né, os jovens conheçam Israel, visitem Israel. Esse programa, que é uma chave, assim, é um programa super interessante do governo. E assim, gente, vários países do mundo, Estados Unidos tem um programa desse que leva a autoridade para conhecer Washington. É uma pena, eu não conheço nenhum programa desse do Brasil que ele convida, né, outras autoridades, subsidia tudo. Porque essa viagem, toda a viagem foi custeada pelo governo de Israel. Mas eu até conversei, né, com os coordenadores desse programa, e aí, assim, um papo muito sincero, né, meu com todos vocês que estão aqui da comunidade judaica. Eu falei para o Cláudio, que era o coordenador Cláudio, essas pessoas que estão aqui, né, os representantes, é a primeira vez que eles estão vindo a Israel. Mas eles, naturalmente, no Brasil, já defendem muito Israel, porque são prefeitos mais de direita, né, são mais alinhados com a direita. Então, são prefeitos, vice-prefeitos, secretários que, mesmo se não tivessem conhecido Israel, eles no Brasil já replicam lá os conteúdos que o André posta, que a Daphne posta, então já são amantes, né, de Israel. O desafio, talvez, para esse programa que eu fui,
eu acho que é levar parlamentares de centro e centro-esquerda, que é uma esquerda mais moderada e que é uma esquerda que tem como defender. Eu digo isso porque lá na Câmara, né, quando eu criei a Frente Parlamentar de Combate ao Antissemitismo, eu precisei colher as assinaturas, né? E aí eu colhi da galera do PL, que é a galera mais da direita, colhi do pessoal do PSD ali, que enfim, são todos do meu partido, então, mas eu tive que buscar alguns apoios, né, e fiz questão também de buscar mais do que eu precisava, né, para mostrar que o antissemitismo está acima de qualquer ideologia, principalmente política. E eu busquei até de um vereador que é do PT, e ele falou assim, não, olha, esse negócio aí, porque a pessoa não entende muito, né? Então ele vai lá e fala, não, ó, esse negócio aí de antissemitismo eu sou contra, etc. Eu só não gosto do Netanyahu. Eu falei, meu amigo, você tem total direito de criticar o Netanyahu, ser contra, vai lá, faz protesto. Não, assim, é a conversa que a gente tem. E aí você vê, né, que esse é um potencial, é um vereador em potencial para Israel levar, para ele conhecer Israel, ver que quer Israel. E aí, de repente, ele pode voltar dizendo, olha, eu acho que tem que ter 2 estados, eu acho que o Netanyahu é horrível, eu não gosto dele, etc. Mas Israel tem o direito de existir. Em primeiro lugar, o KKL agradece e não podia estar longe e fora desse evento, onde todas as instituições se juntam para, nesse momento, a gente falar um pouco e esclarecer sobre o que está acontecendo em Israel. O ataque do Irã foi algo que surpreendeu e, ao mesmo tempo, era algo muito temido dentro da comunidade judaica mundial, e principalmente o fato disso ter acontecido, a gente conseguir entender os desdobramentos disso e, obviamente, voltar a falar sobre os próximos passos e, principalmente, o retorno dos 50 sequestrados e a reconstrução do Estado de Israel. Então, o KKL, como instituição de Israel, não poderia estar distante disso. Eu acho que a gente está num evento assim muito significativo, no ponto que tem 3 pilares que são muito importantes para a gente, né? Que é união, engajamento e informação, ou o oposto. Informação, a gente precisa se munir de informação para poder explicar no geral, e nós somos o povo do livro, o povo que explica e que conta a verdade. Engajamento, porque a gente tem que se engajar na causa do sionismo e por Israel. E, em terceiro lugar, união. É o que a Hashem pede pra gente, é o que a gente precisa, a gente ganha força quando a gente se une. Então, esses são os 3 pilares, os pilares também a Bnei Brit comunga, e que a gente precisa exercitar o tempo todo, e vai ser esse evento. Olha bem, primeiro, que bom ter a TV judaica aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, mas eu queria dizer só o seguinte, o 7 de outubro, ele foi um cisma, foi um evento que marcou para a gente o que Israel não sofreu dos 77 anos dele, ele sofreu no 7 de outubro. Eu não queria comparar o Holocausto, mas eu diria que foi um Holocausto em proporções de ódio horríveis. Então aquilo marcou muito a nossa comunidade, marcou a todos nós. Eu que sou filho de sobrevivente do Holocausto, então para mim foi um choque, porque eu nunca podia imaginar que em 80 anos eu ia ver de novo esse horrível, esse filme horrível. Mas a gente, graças a Deus, passou por cima por enquanto. A gente está fazendo as nossas atividades todas. Nós, no Fundo Comunitário, trazendo o apoio a Israel o tempo todo, desde o primeiro minuto. A gente não parou de trabalhar na campanha de emergência. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente está aqui, nós somos reservistas no Rio de Janeiro. A gente não está lá como reservista, mas a gente está como reservista aqui. Desde o 7 de outubro, as instituições aqui no Rio têm trabalhado muito juntas, e isso é muito importante, a comunidade está unida, a gente já tem muitos inimigos fora, e esse é mais um evento para trazer informação.
importante trazer informação para a gente, que dentro das nossas instituições, dentro da nossa comunidade, mas aqui também tem presente pessoas de fora da comunidade. Nós da Vitsu trouxemos um casal aqui de parceiros nossos que são de fora. É um momento muito importante a gente ter quem traga informação de qualidade e a informação verdadeira. A gente tem visto muita retórica, muita informação cruzada aí nas mídias, e quando a gente tem a oportunidade de ver palestrantes que têm conhecimento e têm bagagem para falar para a gente sobre a real situação atual de Israel em relação a todos os seus conflitos, que não são poucos, é importante a gente participar e trazer também quem possa ouvir. Essa parte da educação é muito importante, né? A gente já traduziu para o português em torno de 8 ou 9 obras, se não me engano. Então, Indústria de Mentiras, para quem conhece, Guerra do Retorno, Cartas para um Vizinho Palestino, O que é Antisionismo, Nunca Estive Só, do Nathan Sharansky, Pode o Mundo Inteiro Estar Errado, estou me lembrando, O Impasse 67, do Mika Goodman. Essas obras foram traduzidas pela Stand Vus, com editoras. A gente recebe uma parte de edição e a gente doa livros. Comunidade judaica, em geral, todas as escolas, todos os nossos alunos, nossos programas próprios, que a gente tem 3 programas. A gente entrega em bibliotecas de universidades públicas e privadas, políticos, jornalistas, formadores de opinião. Já doamos mais de 6 mil livros ao longo dos anos. E muitas universidades que a gente vai, se você vai na bibliografia, não tem livros que falam do assunto de uma forma acadêmica equilibrada, sempre uma forma anti-Israel. Então, você chega lá, tem um livro do Ilan Pappé e não tem mais nada. Ilan Pappé é um historiador israelense anti-Israel que mora na Inglaterra. E agora a gente tem como equilibrar esse jogo. Esse é um caminho muito lento. A educação ela é lenta, mas ela é a única solução. A gente já teve vários casos de pessoas que, fora da comunidade judaica, principalmente, que vêm até nós, vocês viram no vídeo, são 140 mil alunos por ano, só das palestras, só das aulas que a gente tem ao longo do ano pelo Brasil inteiro. Então, a gente está falando de 98% para o público não judaico, né? 93%, 95% para o público não judaico. Muitas pessoas que tinham ideias completamente equivocadas passaram a ter ideias mais razoáveis. A gente está enfrentando hoje a maior crise de imagem pública da história do Estado de Israel e, como consequência, o aumento exponencial do antissemitismo. Só que a gente vive num mundo livre e num mundo de leis, onde o aumento do antissemitismo é visto como uma ilegalidade na maior parte dos países que a gente está. Aí tem, obviamente, países que são mais fortes e menos fortes em fazer valer a lei e processar e prender e punir essas pessoas, mas a gente não está na década de 30 na Europa, onde há um aumento do antissemitismo e, de repente, acontece uma desgraça. A gente está em países de lei e a gente tem como combater isso. Ao mesmo tempo, a gente está sofrendo as consequências de uma guerra que já dura 2 anos. A gente vai ter que, obviamente, enfrentar muitos desafios quando a guerra acabar. A gente tem um problema crônico na imagem pública de Israel por uma série de motivos que a gente não precisa entrar aqui. A Fundação de Israel, o orçamento que eles dão para o Ministério das Relações Exteriores comparado com outros ministérios, a questão da diplomacia, o quanta força eles dão para os países que eles não consideram importantes, e eles consideram importantes a França, a Alemanha, Estados Unidos e acabou. Então, tudo isso tem uma consequência onde nós acabamos
recebendo muito mais peso nas nossas costas, como comunidade, como instituição, para fazer um trabalho que, se tivesse sido feito desde a década de 50 e de 60 pelos ministérios diversos em Israel, de novo, porque eu estou falando isso porque um governo consegue arrecadar muito mais fundos para fazer projetos do que qualquer ONG que exista na face da Terra. A ONG judaica no mundo que mais arrecada, se não é o Hillel Internacional, é a AIPAC, com 300 milhões de dólares por ano. E o orçamento do Ministério das Relações Exteriores de Israel é 1 bilhão de shekels, ou seja, perto desse valor. Só que o orçamento do Ministério da Educação é 15, 20 bilhões de shekels. Então, se eles triplicassem o valor de 1 para 3, já teria 3 vezes mais trabalho para fazer, e eles não fazem isso. Então, isso é uma crítica que a gente faz, obviamente, nas internas, quando a gente está falando, que tem que ter uma reforma no Ministério das Relações Exteriores para começar a entender que isso é tão importante quanto ter um Mossad com toda a inteligência para atacar o Irã e um Ministério da Defesa para ter o exército que a gente tem. É tão importante quanto a imagem pública de Israel, quanto a defesa de Israel nas fronteiras. E isso que os israelenses tendem a não entender, e nós tendemos a entender mais. E está tudo bem, a gente ajuda eles, eles ajudam a gente. Isso é um ponto que eu queria terminar. E outra coisa que eu queria dizer é: a gente só vai conseguir lutar essa guerra se a gente estiver unido, se a gente colocar as nossas diferenças políticas, tanto no Brasil quanto em Israel, de lado, porque a gente está no mesmo barco e, literalmente, esse barco é um só, ele tem um casco só, e se ele afundar, todo mundo afunda. E a gente precisa conseguir fazer com que o ambiente polarizado, que a gente tem alguma coisa que a gente não concorde, ele seja colocado em segundo plano, porque o primeiro plano é o benefício coletivo da comunidade e da existência e a defesa do Estado de Israel. Por isso é tão importante, todos nós, e vocês incluindo, a gente poder ponderar debates, a gente escolher guerras, e eventualmente escolher discussões ou escolher não ter discussões, para a gente conseguir ter um ambiente onde as instituições são preservadas, aumentem as doações para as instituições e a gente consiga sair desse desafio que, de novo, está só começando. Obrigado a todos. A minha mensagem é um pouco parecida com a forma que você finalizou. O Flavinho falou muito do trabalho externo, da importância do trabalho externo, o André também. O meu trabalho ele realmente é interno. Por quê? O antissemitismo ele é conhecido como o ódio mais antigo do mundo por um motivo, porque ele se transforma, ele se adapta ao que é aceitável na sociedade e ele não vai desaparecer. Não importa o quanto a gente queira, sempre vai haver esse ódio de uma forma ou de outra. O que a gente pode fazer é proteger a nossa comunidade e empoderar os nossos jovens, que são o futuro da comunidade, para conseguir lidar com isso de uma forma que, sim, traga muita união e nunca a separação da comunidade. O que mais me dói, vendo após o 7, são extremismos políticos dividindo pessoas dentro da comunidade judaica. E o que eu faço, e, assim, não deixo não ser dessa forma em todas as palestras e aulas que eu dou, é fazer meus alunos, que são da mais extrema-direita à mais extrema-esquerda, sentarem numa mesa juntos e conversarem como família. Porque nós somos uma família. E todo mundo vai ser contra a gente, então nós temos que ser por nós. Então é isso. Acho que, Daphne, o que você pontuou é perfeito. E eu queria também assim, dar esse testemunho de que, eu falo por mim, mas eu entendo que o André e a Daphne se enquadram nesse mesmo cenário. Eu sou fruto das políticas comunitárias da comunidade judaica. Se o Flávio, de 2019, se a mãe dele não tivesse deixado ele ir para Israel lá com outros 40 amiguinhos, no Taglit, ele não teria conhecido Israel, não teria voltado 6 meses depois para morar e trabalhar, não teria, enfim, feito em 2019 o bar mitzvah dele no Kotel, não teria se engajado no Hillel, não teria nem talvez se candidatado a vereador como candidato da comunidade judaica e não estaria provavelmente hoje sancionando junto com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro um dia de combate ao antissemitismo. Então hoje, o trabalho que eu faço é um trabalho que eu faço de retribuição a tudo que a comunidade judaica, todas as instituições que sempre me apoiaram e ainda hoje me apoiam, um trabalho de retribuição a todo esse esforço coletivo, todo esse esforço comunitário, e também
por entender, né, ou achar que é o correto, é o que a gente deve fazer, né, na política, trabalhar sempre, né, pelos nossos ideais, e esse é o meu ideal. Óbvio, por isso a gente, eu acho que até eu e André, a gente, pela nossa exposição, a gente enfrenta um pouco mais isso, mas eu, por ser também uma pessoa, um agente público que também está olhando por toda a cidade, recebo muitas críticas, né, pelos meus posicionamentos. Imagino que o André também deva receber lá nos inbox do Instagram cada mensagem fofa, né, falando que a gente é isso, que é aquilo. Minha mãe, tadinha, já foi xingada de tudo quanto é adjetivo, mas, de certa forma, é a posição, né, que a gente ocupa, que eu ocupo. A gente tem que estar no front. Alguém tem que ser xingado, alguém tem que receber as críticas, e tudo bem também, né, que sejam nós, né, e não um amigo nosso da faculdade, né, levando ovo na cara, ou recebendo comentários antissemitas, tendo a carteira da mesa pichada com algum, sei lá, uma suástica da vida. Então eu queria agradecer muito a Federação Israelita. Eu acho que o Bruno já foi, mas enfim, o Bruno também é outro grande jovem que está revolucionando muito a forma como, né, a federação une essas entidades. Queria agradecer muito a presença do nosso futuro deputado federal, André Laiche. Ó, tô lançando, hein, gente? Depois filme aí que vai que se concretiza. Queria agradecer muito, André, a tua participação, né? Quando eu voltei de Israel, cara, que eu te liguei, você... no primeiro momento, você topou fazer esse debate aqui. Agradecer muito a Stand With Us, agradecer a Daphne, né, representando aqui o Rio, todas as instituições, a Carlinha, nossa diretora, que está aqui presente, o Fundo Comunitário, Fabinho, agradecer todas as escolas que estiveram, né, ajudando na divulgação. E olha que eu fiz, André, essa apresentação em cada escola judaica. Depois eu fiz um quiz, e em Israel eu não consegui comprar nada assim turístico, né? Mas no último dia eu fui num mercado e comprei aquele chocolate da vaquinha, aquele vermelhinho, e aí eu não falei nada para os alunos, fiz 5 perguntas, e aí os 5 que responderam era assim: como é que é o nome do bunker em hebraico? Miklat, enfim. Aí os 5 de cada escola que acertaram, eu dei um chocolate. Só não contava que o Bar Ilan não aceita produtos com leite. Mas aí não puderam abrir, mas levaram para casa. Desculpa, Bar Ilan, por essa gafe. Tinha que ter comprado cachê parve, mas enfim. Agradecer muito o apoio de todos vocês, né, na construção do nosso mandato. Agradecer todo mundo que esteve presente, também os não-judeus aqui presentes, e dizer que o meu mandato é de vocês, é de todo mundo. Muito obrigado. Bom, então, gente, agradecer. Então, eu quero dar uma última palavra. Falamos todos agora, não eu aqui como jornalista, também eu quero lembrar, acho que tenho leitores aqui, né? Eu não sou judia, mas eu já há mais de 20 anos venho, enfim, trabalhando com documentários e textos literários. Eu vou lançar um livro novo, tá, gente? Porque tenho aqui alguns leitores. Eu venho com o meu trabalho, O Sonato em Auschwitz, A Menina com Estrela, que eu tenho feito um trabalho muito bacana com o Stand With Us. Eu tive um contato já há mais de um ano, por isso que é uma experiência para quem trabalha com vocês é muito boa, que é o trabalho nas escolas. A gente tem feito isso, e eu acho também que, a partir da educação, que a gente leva principalmente para fora da comunidade judaica, que eu acho que hoje é o importante, trazer muito isso, trazer sempre lembrando, acho que toda vez que eu faço algum evento, a gente sempre tem que lembrar do Holocausto, tá? Para a gente não deixar banalizar, né? Então, importante que a gente realmente vá reforçando fora da comunidade. Legal, acho que cabe dizer o momento que a gente está vivendo, né? Desde o 7 de outubro, o antissemitismo aumentou muito, e a própria insegurança da comunidade. O que a gente tem pensado aqui no Rio? A gente vê que é um momento muito importante fortalecer a nossa segurança, fortalecer o combate ao antissemitismo em todas as esferas, inclusive institucional, e também promover muitos eventos. Então, ter esse evento hoje com a casa cheia é de uma felicidade muito grande. A gente tem feito muitos eventos e tem se conectado com todo esse ecossistema da comunidade. Então, esse evento especial é uma realização da FIERJ, com o Stand With Us e com o Hillel Rio. Então a gente está muito feliz de
contar com essas instituições que são tão relevantes para a nossa comunidade e promover um evento de casa cheia. E a ideia é debater um pouco sobre a questão da última guerra, Israel e Irã. Tem muitas dúvidas, a comunidade tem muitos questionamentos e trazer grandes especialistas para debater a temática. Legal, a Fierj ela tem atuado muito institucionalmente, então a gente tem o Departamento de Segurança Comunitária, que é responsável pela parte de segurança, a gente tem uma procuradoria que é muito forte, que a gente conta com um corpo muito grande de voluntárias e voluntários, são mais de 50 profissionais que se dedicam dia e noite em todas as esferas, então a gente recebe denúncias de vários aspectos da comunidade e sempre que a gente vê uma conduta de antissemitismo, a gente busca esferas adequadas dentro do caminho institucional, dentro da esfera civil, criminal, então a gente é bem atuante e temos conseguido importantes vitórias e isso é fundamental para que as pessoas entendam que o antissemitismo não vai ser tolerado. A gente na Fierj, a gente entende que o nosso papel obviamente é representar a comunidade judaica, mas a gente de maneira geral combate qualquer tipo de discriminação de qualquer natureza, a gente acredita no pluralismo, então a gente atua inclusive em rede com outras instituições, então a gente acredita que todo mundo tem que ter sua liberdade de credo, étnica, para ser feliz e poder viver da vida mais adequada aqui no Rio, que eu acho que tem por essa cultura, essa miscigenação, essa oportunidade que todo mundo viva da melhor forma possível. Tem muitas entidades, então hoje o Rio de Janeiro é a segunda maior comunidade do Brasil, uma comunidade tem uma dimensão bem expressiva e tem muitas instituições, os judeus e as judias são plurais, então tem diversos pensamentos e a gente tem buscado nessa gestão agrupar e ter eventos para todas as idades, para todos os recortes. É muito legal esse evento, por exemplo, a gente tem jovens de 18 a 120 anos, então a gente pega todos os públicos e é fundamental as pessoas estarem unidas para se sentirem fortalecidas. Eu acho que a comunidade, quando ela está unida em momentos como esse, as pessoas se sentem mais seguras, mais prontas a responder por um momento tão delicado que é esse combate ao antissemitismo, que infelizmente cresceu. Então é fundamental essa união e essa participação de todos. A gente acredita muito nesse tripé, que é informação, educação e combate ao antissemitismo de maneira constante. Então, a própria iniciativa da Rai TV tem como objetivo a gente conseguir se comunicar com muitas parcelas de diferentes perspectivas. Então, desde falando sobre cultura, falando sobre notícias, falando o que está acontecendo nas escolas, sinagogas, clubes. Então, a nossa estratégia é dar informação, dar cada vez mais informação para que não só os membros da comunidade judaica e toda a nossa rede de amigos da comunidade maior possa estar com subsídios para poder fazer essa defesa, para poder falar, por exemplo, quando alguém fizer uma menção equivocada, um termo que não cabe, quando alguém passar alguma fake news, então a gente tem pessoas preparadas de maneira contínua para poder enfrentar, porque é um momento muito difícil e não vai ser no número, vai ser na inteligência, na precisão, na informação que a gente está trabalhando com todas essas iniciativas. Acho que muito dessa questão de ter uma grade, na verdade, sendo YouTube, não é muito o conceito de grade, né? É o conceito de acervo. Então a gente tem muitos programas, a gente está trabalhando tanto de conteúdos mais ligados à cultura, que é o Tá no Hype, então a gente fala de filmes, séries, música, que tratam de alguma maneira sobre judaísmo, sobre a comunidade judaica, sobre Israel. A gente fala muito, por exemplo, com a parte mais religiosa da comunidade, com a palavra do rabino. A gente tem as rapidinhas, que são as notícias curtas, para que a gente possa informar rapidamente o que está acontecendo. A gente tem conteúdo sobre história, a gente tem uma série de conteúdos, a gente tem um Highcast. Então a ideia é ter um acervo que consiga atingir diferentes interesses dentro da população. Como a gente fala, né? Aqui no evento a gente tem jovens de 18 a 120 anos, a gente tinha um público muito cativo, que eram as pessoas jovens há mais tempo, né, da comunidade, que assistiam comunidade na TV, e a gente aumentou esse nosso acervo, a nossa estratégia para poder se comunicar de forma mais constante com todo mundo. É claro que às vezes a gente tem que partir para o embate. E o embate não é para você convencer quem está tendo uma fala antissemita, quem está divulgando uma fake news. Para dar para todo o resto que está assistindo aquilo, que tem alguém ali preocupado com falar a verdade, com dar informação factual, a verdadeira noção histórica, porque parece que estão querendo reinventar toda a história do povo judeu, toda a história de Israel. Então a gente tem que estar lá. Às vezes a gente cai no embate para ajudar os outros que são uma maioria silenciosa, e às vezes a gente está comunicando todos aqueles que têm um interesse. Então, desde informação e a nossa estratégia ao longo do tempo, ter também conteúdos de educação, para quem quiser se aprofundar, quem quiser ter uma perspectiva mais fundamentada daquilo que é necessário nos dias de hoje. Agradecemos a sua audiência e companhia neste TV Judaica em Foco.
Continuaremos levando informação de qualidade, análises relevantes e conteúdos que aproximam a comunidade judaica do Brasil e do mundo. Fique agora com a programação da TV Judaica, 24 horas no ar, com reportagens, entrevistas, cultura, tradição e atualidade. Lembre-se, para assistir este e outros programas da TV Judaica, baixe agora o nosso aplicativo, disponível na App Store e Google Play, ou assista na sua Smart TV, direto da loja de televisor. É totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira.